coisa que mais bateu foi o pós-enchente, quando a gente reabriu. Mas aquele dia foi o dia que eu disse, cara, eu preciso ir pra casa. Tu entrar na tua loja e não ter ninguém. Todas as lojas cheias. E o Quero Café é a única loja da Andradas. Sim, ninguém. E aí, o que tá acontecendo? Qual é o problema? Nós não vamos ter mais movimento de novo? E aí o ponto do empreendedorismo, e que a gente é bom sempre bater na tecla, né? Pros novos empreendedores que eu sempre falo, que eu sempre ouvi isso e eu sempre disse, é isso aí mesmo. Não misturar pessoa jurídica com pessoa física. E a gente tinha na época uma boa reserva para que nos mantivéssemos firmes ali naquele momento, porque é uma loja fechando. Vamos lá, não faturo mais. Quando a gente empreende 100% alavancado, buscando dinheiro no banco, a gente é um empreendedor, mas a gente também é um funcionário do banco. Tem que lembrar disso, cara. Isso deixa a gente humilde, isso faz a gente pensar, não, cara, eu ainda não posso trocar de carro. Não, cara, ainda não é inteligente eu trocar de apartamento, enfim e tal, né? Eu tenho que preservar a saúde da empresa. Qual é a bala de prata? Qual é o segredo? Pra mim, não tem segredo, mas tem uma coisa que é importante, cara. O brilho no olho, a dedicação. Não tem como fugir disso. Se tu não fizer dessa maneira, não vai dar certo. Isso eu tenho certeza. Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos aí a mais um episódio do Essência Q, podcast de negócios do Quero Café. Essa hora, esse momento que a gente para bater um papo, para contar histórias. Tem muita história nesse Quero, né? Todo mundo que senta aqui na frente, a gente fica já aquecendo os motores, batendo um papo antes de começar a gravar. E para mim também, pessoalmente, é legal fazer isso porque, cara, são muitas pessoas já envolvidas no Quero Café. Se a gente falar que tem 78 unidades nesse momento operando, cada loja tem pelo menos aí, numa média, são duas pessoas, né? Geralmente dois sócios, assim. Então, só aí a gente já fala em 180 pessoas, 160 pessoas rapidinho. Então, é muita gente, é muita história por trás de cada loja. E como semana passada até aconteceu na inauguração de uma loja lá em Santana do Livramento, um cliente saiu do Alegrete e foi até Santana do Livramento para prestigiar a inauguração. O cara andou 2h30 de carro para ir lá prestigiar a inauguração. Era um clientão lá da loja do Alegrete, foi para Santana do Livramento. E isso fez não reacender, mas fez manter aceso aquilo que a gente sempre objetivou quando decidiu expandir através do modelo de franquia, do jeito que a gente faz, né? Acho que franquia muitas vezes corre um risco de, na expansão, perder talvez a alma do negócio, né? E às vezes até um consumidor final tem esse conceito na cabeça. Ah, franquia é tudo igual, é tudo o mesmo gosto, aí é uma coisa... E eu gosto de uma coisa mais personalizada, de um relacionamento. E a gente quis manter essa forma de relacionamento dentro de cada história, dentro de cada loja. Então, quando senta alguém na minha frente, isso faz muito sentido, porque eu lembro da história e é incrível de ver como cada uma das pessoas vive a energia da sua loja. Vive a relação com os seus colaboradores e com os seus clientes. Sabe o nome dos clientes, sabe o prato que o cliente consome, sabe quantas vezes o cliente vem, onde ele trabalha, né? Então, a gente acaba sendo 78 lojas nesse momento, mas são 78 Quero Cafés, mas são... Cada unidade é única. É a unidade do Felipe, é a unidade, no caso lá do Alegrete, da Débora, do Jean, da Paola. Isso é muito legal, cara. Isso mostra, assim, que de alguma forma a gente atrai pessoas que vêm aqui para dentro não para montar um negócio, não para somente montar um negócio, não para somente uma relação comercial, cara, e sim para se desenvolver e viver aquele negócio, viver aquela loja como um grande pedaço da sua vida, né? Então, essa introdução foi um pouco diferente do normal que eu faço, mas só tá passando esse filme na minha cabeça, refletindo sobre todo mundo que vem aqui sentar e como são histórias bonitas e únicas, né? Como cada loja tem a sua história. E hoje tem aqui o Felipe, o Guedes, né? Mais um Felipe dentro do Quero Café. A gente tava falando, tem uma estatística aí que tem muito Felipe dentro do Quero Café. Tomara que tenha mais ainda, né? É um nome que tá bem presente aí, né? Tem várias pessoas mesmo. O gerente da loja do Felipe Guedes aqui do Centro Histórico é Felipe também, né? Então,
A loja está operando aí já, o Felipe vai se apresentar um pouco aí, mas já fazem alguns anos. E vamos contar um pouco a tua história, vamos contar a história da Quero e bater um papo aí sobre o que a gente quiser, tá? Seja muito bem-vindo, Felipe, pode te apresentar aí. Valeu, Matheus. Fala, galera. Então, eu sou o Felipe Guedes, o franqueado do Centro Histórico. Um dos franqueados, né? Eu tenho uma sócia, que é a Helene, né? Ela participa em algumas partes comigo, mas é importante sempre salientar a participação, né? Legal essa parte que tu falou ali que bate bastante com a minha história dentro do Quero Café, né? Já abrindo essa parte, né? Que é... Antes de falar, deixa eu só falar como as pessoas não acreditam nisso, né? Às vezes não... Mas, cara, a gente se envolve, a gente se interessa, a gente sabe. E agora que tu começou a falar, eu me lembrei de da onde veio o Felipe Guedes e a Helene, eram clientões do café, né? Então... Né? Essa é a nossa história básica, né? Do Quero Café. A gente... Fácil de falar do Valdir e da Priscila aqui, né? Nossos primeiros parceiros dentro do Quero Café ali. A gente vai citar nomes aqui, é bacana por causa disso, né? E acho que vem bem dentro dessa essência aqui, né? Que nem a gente teve no encontro lá, né? De falar sobre exatamente isso aí, cara. A Quero Café, ela... Na nossa vida, na minha vida da Helene, quando começou, foi exatamente dessa maneira. A gente, cliente, viu uma, viu duas, viu três, o padrão era o mesmo, a forma era a mesma. Claro, né? Não preciso nem botar um ponto maior ainda. Eu falei do Valdir da Priscila, o Matheus lá, que era o gerente da Santana, nos atendia como ele é, né? Quem conhece o Matheus sabe bem que eu tô falando aqui, né? E aí... Já sabe da novidade? Não, tô sabendo. Matheus vai pro Paraná. Olha aí. Virar sócio operador de uma loja lá no Paraná. Merecido, né? Merecido. Quem conhece o Matheus sabe o que eu tô falando, né? Matheus é a figuraça, então é um dos exemplos, né, que eu dou. E depois a nossa história com o Quero Café bateu muito com essa coisa da preocupação com o franqueado, que vamos lá, o Felipe, Matheus e Álvaro tem, e a franqueadora tem como extensão, né? É aquela parte humana que eu sempre te falei, né? Que é bacana da gente ter, que é sempre a questão da humanidade. Não tem outra fórmula a não ser com isso. Quando a gente teve a primeira entrevista contigo, a primeira coisa que tu falou, a gente procura, ainda mais na época, nós somos a 38ª loja, né? Então, ainda brinco muito que a gente tem uma virada de chave da Quero Café, né? Que vocês, nas primeiras entrevistas que a gente já tinha assinado, já tinha entrado como franqueado de fato, né? Tu falar pra gente que calma, o início é um pouquinho devagar, fiquem tranquilos, não vai dar movimento. E na última semana tu olhou pra mim apavorado, dizendo, cara, te prepara que o movimento vai ser muito gigante. E parece que a partir dali todas as lojas vieram com um movimento mais forte, né? Eu brinco ainda que é uma virada, parece que é uma virada de chave, não por causa da nossa loja, mas ali já era um período de crescimento da marca absurdamente. E eu, como cliente, posso dizer que sim, né? A gente foi conhecendo lojas, e aí que a gente se interessou, buscamos Tá, e tu era, assim, vocês eram bem clientes da loja da Santana. Da Essa Santana. Era a principal, cara, né? Eu acho que ou pelo menos uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias. Isso era certo. Não sei por que a gente vai entrar já nessa conversa. Sexta-feira, chegava em Porto Alegre, a Helene morando em Porto Alegre, e eu... tu não morava em Porto Alegre? Não morava em Porto Alegre, eu morava em General Câmara, cidade dos meus pais. Né? Chegava sexta-feira, a primeira coisa que ela falava assim, olha só, não tô afim de cozinhar, tô afim de... também não tô afim, vim cansado do trabalho. Tá, vamos dar um pulo, não quero, tem a promoção de happy hour, tu já aproveita e toma o teu chopp ali. Já vem a primeira história sobre chopp aí, né? O cara pegava sempre a promoçãozinha, aquela de 50% off, né? E daí ali sempre, aí começava... Cara, e era impressionante porque é legal de lembrar das histórias, né? Era sempre o baguete de carne de panela, com adicionalzinho de fritas, e o chopp. Era isso o meu tradicional. O Matheus já olhava pra mim e dizia assim, ó, aquele... Aí é que tu começa as histórias. Hoje, como a gente faz parte disso, né? Do que tu falou, do lembrar o nome do cliente, de saber o que ele come, de coisa que sempre remete assim, ó, quer dizer, continua. Tu vai num Quero Café diferente, a mesma coisa, a mesma ideia, né? Pessoas diferentes, obviamente, colaboradores diferentes em lojas diferentes, franqueados diferentes, mas eu acho que a essência, que nem a gente fala bastante, é a mesma lá, né? Sim. Que vem lá de baixo dos guris, né? A essência dos guris que todo mundo fala que vem e a gente busca, né? Isso aí. E que não vira um espelho, né? Porque foi o que tu falou. Particularmente eu lembro da conversa contigo de dizer, cara, a gente busca quem tá
vamos lá, né? Com tesão, né? Com vontade de crescer. Esse é o nosso perfil de franqueado, não é o perfil de só investir e estaria. Eu acho que esse reflete, é o que faz refletir totalmente essa... Quem busca um trabalho com propósito e não investimento, né? Não a investimento. gente tem um conceito aqui diferente de alguns. Vou investir numa franquia. Tá, então não é o que quero. O que quero não é investimento. O que quero é um trabalho com propósito. Um propósito, né? E é muito bom porque reflete tudo na vida do cara, né? Que nem tu falou, a busca de autoconhecimento, a busca de muita coisa, isso reflete muito. Pá, isso é impressionante. O Felipe Guedes, de 4 anos atrás, se ele pudesse conversar, nossa loja hoje está com 3 anos botar em meses, certo? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses. Então hoje nós estamos com 3 anos, 3 anos e 4 meses, né? Completando agora no final do ano. Então, assim, o Felipe de 4 anos, ou até 4 anos e meio, porque a gente teve 1 ano de negociação, né? Foi muito longo. Foi longo, período, né? 4 anos e meio, chamaria o Felipe de 4 anos e meio hoje de maluco. Mas também olharia e dizer, cara, que evolução, né? Totalmente diferente, né? Cabeça totalmente diferente. Muita coisa para evoluir, obviamente, né? A gente sempre fala que a evolução é constante, mas de lembrar cara, que loucura, né? Que loucura que é e que loucura que vai ser, né? Continuar sendo, mas é a parte boa, né? Começa com mais tranquilidade, né? Como é que é? Que daqui a 5 anos o Felipe de novo olha para trás, olha só como tu mudou Que evolução de novo, né? Isso é o legal, né? Há pouco tempo nós estávamos falando sobre números até, né? Aquela história sobre números que eu não me envolvo tanto ainda, né? Mas também faz parte do olhar para trás e dizer, olha só que diferença que faz, né? Óbvio, um pouco mais reto, né? Quando a gente olha para números, a gente acaba ficando um pouquinho mais... Eu que trabalho direto numa operação há 3 anos e 4 meses, vamos lá, e 3 anos praticamente, agora depois que nós comentarmos sobre a sequência da loja Centro Histórico, né? Mas hoje o próprio Felipe toca bastante a loja, né? Hoje menos, eu toco, mas de 3 anos, assim, de ser um operador, tu sabe o que eu tô dizendo, né? Sim. 100%, de estar lá, full time, né? E olhar para números, tu fica um pouquinho mais, como é que é? Um pouquinho mais reto, né? Tu sai um pouquinho das pessoas e vai para números. Sim. E aí tu vê um pouquinho dessa evolução também, né? Sim, boa. Hoje de manhã agora a gente tá gravando esse podcast aqui, a gente tá no mês de dezembro e agora que tu falou, a gente inaugurou em julho de 22. Julho. Cara, talvez alguém tá ouvindo aqui, ficamos de 1 ano em negociação. Não era uma negociação nossa, né? Nós já estávamos, né, Felipe e Helene já estavam, vamos entrar porque vamos fazer isso aí. A gente partiu pro desafio de conseguir um ponto, né? Vocês escolheram o Centro Histórico, né? Um lugar que não tinha uma disponibilidade de ponto tão grande, né? Então, a gente, como quero aqui, sempre busca achar algum lugar que apresente um custo-benefício, né? A gente se preocupa muito com a viabilidade do negócio. Então, tem um limite de valor de aluguel que a gente consegue pagar, né? Uma proporção de metragem quadrada. Então, tem ponto em tudo que é lugar? Tem, mas, né? Alguns pontos estão inviáveis no valor, né? E a gente entrou numa negociação demorada, né? E eu tava hoje de manhã pedalando, cara, lembrando, assim, nesse período, foi entre dezembro e janeiro, era perto da virada do ano, assim, não era IAU de ligação e isso e aquilo, e vai e negocia, né? Era nesse período que a gente já tava negociando esse imóvel, depois a gente desistiu desse imóvel, depois voltou pro jogo. Enfim. Cara, eu tenho mais, cronologicamente, eu tenho, não 100%, mas eu tenho uma boa memória sobre isso. Não, mesmo eu não sendo o cara da melhor memória do mundo, né? Ainda a gente brinca bastante com isso, aquela lance da organização, né? Mas, cara, eu lembro direitinho. Julho de 2021 foi o start, meu e da Helene. Pandemia ainda, né? Finalzinho de pandemia. E a parte mais engraçada é que quando batemos o martelo foi dia 21 de julho de 2021, tá? Eu e a Helene. E inauguramos a loja dia 21 de julho de 2022. Sério? Exatamente. Quando a gente sentou foi na loja de Garibaldi. Nós estávamos na loja de Garibaldi, eu e ela. Aí eu tomei 2 chopp, fiquei rico, eu brinco ainda, né? Ficou rico rápido, 2 chopp. Já tava curtido, né? Aí eu tomei 2 chopp, fiquei rico e disse, cara, se eu fosse abrir um negócio, sempre meu sonho, né? Abri um negócio e aí ela teve a infeliz ideia de dizer, o que tu acha da gente pesquisar? E eu teimoso do jeito que sou, né? Aí fui lá e disse, tá, mas se acontecer, tu vai lá e tu que procura tudo.
Aí tá, busquei, deu 2 dias, o Pedro da Guaquira, na época lá, entrou em contato comigo. E aí foi. Cara, eu vejo que foi muito rápido a procura, porque por ser Porto Alegre, que era o nosso objetivo, a gente ainda não tinha uma região de fato, mas a gente tinha a cidade. Sim, é verdade. Eu não morava em Porto Alegre, né? Ela morava e eu não. Mas ela, tá, o que tu acha? Nossa região lá, Charqueadas. Eu disse, acho muito pequena, acho uma cidade muito arriscada. Acho o padrão do Quero muito... Coisa já sabíamos valores, né? Porque tinha no informativo atrás do cardápio. De investimento. Então já tinha atrás do cardápio, né? E nós pensávamos naquele momento que nós íamos nos escrever pela internet. Isso que é um fato bacana pra galera entender que não é só ser amigo dos guris, é buscar, né, isso aí. E ter o brilho no olho. Né? E conversei, isso foi num sábado, na segunda me inscrevi, minto, foi na sexta, no domingo eu me inscrevi, na terça-feira tivemos uma ligação, na sexta conversamos com a Kátia trabalhava com aquele na época, na outra sexta nós já estávamos conversando contigo. Então, assim, foi muito rápido. Nossa ideia, nós íamos para uma fila com 10 pessoas na nossa frente. E 2 anos depois, a gente ia receber talvez algo e a gente estaria mais preparado. E quando veio aquela ligação do Pedro da Guaquira, eu liguei para ele na época e falei, assim, não, tá maluco? Não tem como. E aí eu disse, tem. Eu sou teimoso. E assim foi indo. E chegamos na parte primeiro, a gente teve um pouco também de acho que uns 2, 3 meses de negociação com vocês pela questão do ponto, né? Porque acho que na época... e com certeza, na época, nós somos a 3ª loja de Porto Alegre. Sim. Olha só. Tinha Moinho e Santana. Moinho e Santana, né? E vocês tinham as planilhas, algumas coisas que vocês mandavam com mais ou menos questões de valores e Porto Alegre estava totalmente diferente. E a gente estava em busca e a gente achava que aquilo a gente não atingiria, né? E nesse meio tempo buscando recursos, né? Aí sim, a gente não pode ser um investidor, mas a gente tem que buscar um investimento. Não adianta, né? Negócio sem investimento não tem como. E aí começamos a buscar. Até que uma hora a gente sentamos, fizemos uma chamada de vídeo, eu lembro até hoje. Foi final de outubro. Ou final de outubro. Acho que praticamente final de outubro. Foi que a gente bateu o martelo e está. Agora, ou a gente senta e assina, né? Ou nós vamos ter que seguir, porque a gente já está com um pensamento de uma nova unidade em Porto Alegre. E aí nós assinamos, né? E uma semana depois, o pessoal do ponto onde estamos nos passou a coisa e nós ficamos assustados, apavorados com valores. Não com isso, com a questão do aluguel. Com as exigências. Né? Que isso foi que nos bateu mesmo. Aquilo ali foi o que nos assustou de fato. Porque o financiamento a gente já tinha conseguido, a gente já tinha... A parte na teoria que seria mais difícil a gente já tinha conseguido e quando bateu aquilo a gente... Tu sabe, até hoje, né? Tu é a pessoa que mais sabe sobre isso ainda. E o mais legal, né, porque foi um desafio que a gente conseguiu superar. Quase a gente tinha desistido da jornada, né? Até para quem tá ouvindo aí entender um pouco. Às vezes a gente busca um ponto e a gente não tem acesso ao proprietário. A gente entra numa fila normal lá, de uma imobiliária, e às vezes o pessoal é muito metódico e categórico e não tem espaço para conversa e vem uma exigência ali. Quem já negociou o contrato de aluguel, já assinou, sabe que às vezes é uma exigência que eu vou falar. Muitas vezes, né, tu tá lá negociando um aluguel que, vamos lá, 10 mil reais, 15 mil reais. E às vezes tem uma regra lá de que o fiador tem que ter uma renda mensal de 3 vezes o valor daquele imóvel. Exatamente. Só que é o seguinte, a gente é um pequeno empreendedor, a gente tá sonhando em ser um empreendedor. Então não vou falar do salário do Felipe, quanto o Felipe ganhava antes, mas vamos lá, galera. A verdade é que a grande maioria que botou um Quero Café, e leia-se o Matheus e o Felipe lá em 2015 também, cara, tinha uma renda de 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil reais. Tinha, né, essa renda. E aí tu vai lá e dá de cara com um imóvel de 15 mil reais. Numa cidade grande, por exemplo. Não tem como alugar, falar em Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, capitais, um imóvel do tamanho que a gente precisa para muito menos do que isso, tá? Ali a gente ainda conseguiu uma negociaçãozinha um pouquinho menos, mas enfim, não foge muito disso.
Então é o seguinte, precisa de um fiador, se for essa política da imobiliária, do proprietário, que tenha uma renda mensal comprovada de R$45 mil. Não sei quem tá ouvindo aí, se tu abre o leque assim, de pessoas à tua volta que estão dispostas a assinar como fiadores, que tem essa remuneração. Cara, é uma remuneração muito alta, né? Então, todo mundo sempre consegue. Não, porque às vezes, cara, tu conversa, tu explica, tu vende o projeto, só que a gente não conseguia vender o projeto pro proprietário porque não tinha acesso ao proprietário. Que hoje se tornou um cliente amigo teu, né? Ah, cliente amigo, né? E é sempre essa história. Só que o problema é que no início tu não chega nessa pessoa, né? Tu entra na vala comum, às vezes, né? Então, é um desafio que a gente enfrenta, né? O Guedes aqui, o Guedes ali não foram os únicos que passaram por isso. Teve mais lojas aí que passaram, mas algumas ficam mais truncado do que o normal, assim, né? Então, é um desafio. Acho que talvez é o primeiro banho de água fria, né? Porque assim, estão sentados lá em Garibaldi, olha só que legal, tô gostando disso, tá, então vamos. Aí tu começa a ver aquele sonho, não, vamos, e eu acredito, e eu sou teimoso, e vamos dar um jeito, aí faz a call, e eu boto um monte de banho de água fria. Mas um com os olhos brilhando e a outra com os olhos apavorados. Exato, eu lembro dessa cena aí. Muito engraçado até essa história. Depois aqui é a mesma coisa, né? Aqui na loja de Lajeado. E daí, enfim, várias conversas que já quem escuta aí os podcasts sabe, né, que a grande maioria dos franqueados sai dessas reuniões e pensa, não, o cara não quer que a gente seja franqueado. Mas, na verdade, a gente só tentando preparar um pouco, alinhar a expectativa de que não vai ser um conto de fadas e que muitas frustrações vão acontecer. E aí, alguns já tomam a primeira frustração quando começam a negociar o aluguel, que é essa. E aí tu já pensa, cara, eu vou desistir disso aí, não tem como, não é pra mim e tal, né? Mas é muito legal de depois, vira uma história, entre aspas, legal de contar, porque a gente superou ela. Mas poderia ali ter acabado o sonho. Acabado o sonho. Literalmente. Bom, eu acho que eu devo ter falado pelo menos umas 5 vezes pra ti, né? Cara, eu não aguento mais. A negociação do aluguel, né? A alugação do aluguel. Tu acho que depois tu nunca mais ouviu isso de mim, eu não aguento mais, né? Sim. E que bom, né? É uma coisa que depois que... Mas aquele sem dúvida foi... Sem dúvida foi onde eu tive que superar mais dentro da minha história, a minha história dentro do empreendedorismo e do Quero Café. Ali, sem dúvida, foi o ponto que me desgastou mais. Imagina, né? Foi. Até hoje eu posso contar... Cara, mas equipe nunca te desgastou? Desgasta. Mas tu aprende... E tu tá aqui. Aí é um ponto do Felipe Guedes, né? Que eu sempre falo, né? O Felipe Guedes tem um grande problema. Por isso que, pra quem não sabe a minha história, eu era despachante de trânsito, né? E essa é a parte legal da coisa. Eu trabalhei na área do trânsito 16 anos. Trabalhei em CRVA, depois despachante de trânsito. O que mais me incomodou na área do despachante de trânsito era porque eu era um intermediário. Quem é empreendedor sabe que... Quem... tem na veia empreendedorismo, sabe de uma coisa que é resolver problemas. Sim, aí tu fica enjaulado lá, quando a gente não consegue resolver, tu é um intermediário, aquilo bate diferente, né? E isso é um dos pontos que eu aprendi muito durante esse negócio, porque por isso a gente se torna muito centralizador, né? E aí eu tive que ouvir da Helene, tive que ouvir já do Felipe, já tive que ouvir de colaboradores. Cara, deixa que eu faço. Né? E aí tu te torna centralizador, te torna uma pessoa assim, né? E, cara, ali foi uma coisa que... Porque eu saí de um negócio porque tava me deixando doente, porque eu tinha que encaminhar uma documentação sobre algo que eu já trabalhava anos e anos e anos, e eu ouvia das pessoas, não sei se vai dar, eu tenho que mandar um e-mail para saber se pode. A gente tá aqui, a legislação tá aqui na frente de vocês, é só resolver. Mas não é assim que funciona. E ali tu te depara com situação parecida de novo. De novo, porque... Porque daí tu pensa, agora eu vou empreender e vou, entre aspas, me libertar. E as coisas vão depender de mim. Porque não depende. No momento não era... A questão não era... Obviamente seria mentira, não é só uma evolução financeira, né? Sim. Mas a evolução principalmente do Felipe, do Guedes mesmo, como pessoa e como profissional, né? Como empreendedor. De assim, cara, agora parece que eu vou ter... Cara, é muito bacana de... Só abrir esse parênteses, é muito bacana de um amigo e amiga teu entrar dentro da tua loja e a primeira coisa que ele falar... Cara, que loucura que tu fez aqui, com os olhos brilhando. Sim. Do tipo assim... Cara, como é bom ouvir isso, né? Não é a questão financeira, mas é o ouvir...
olha o tamanho, construí. olha o que tu construiu. Tem que pagar ainda, mas Tem, olha... Ih, tem muita coisa no meio do caminho que ninguém sabe, né, Matheus? Mas, enfim, esse parênteses, assim, então, mas o ouvir o não dá ponto uma vez, não dá ponto duas vezes, e ainda mais as formas, às vezes aquilo que a gente fala, né, quando a gente para, às vezes, para fazer a nossa autoavaliação, a gente lembrar também de algumas pessoas que passam no nosso caminho que não nos trataram da melhor maneira, né? Que nem já aconteceu, né? De profissionais, assim, de outras situações, né? Na época ela aconteceu, né? Sim. A gente sabe que, por exemplo, hoje eu entendo perfeitamente a questão da imobiliária como imobiliária, mas hoje a gente também conversa sobre a questão de, tipo... Tem formas formas e formas, né? E não tô falando de um geral, estamos falando, às vezes, de uma pessoa... X, uma pessoa lá. Era essa conversa que a gente tinha lá naquele Isso. dezembro, janeiro, assim, cara, era muito perto da virada. Muito. Sei lá, se não era no dia da virada, eu tentando te acalmar e falar assim, cara, vamos isolar aí que alguém vai nos te julgou errado, alguém não tá querendo conhecer o Guedes que tu é e tá matando com o teu sonho, né? E foi isso que aconteceu. Tinha uma pessoa lá que não cabe a pessoa, assim, não vem, nem lembro o nome da pessoa. Mas foi alguém que tava lá não para tentar ajudar. Tava lá para... Foi desafiador, né? E no meio do caminho... E aí é bom contar, né? No meio do caminho ainda surgiu um outro ponto muito próximo. Inclusive, abriu uma pizzaria nesse lugar agora. Vamos lá, nós estamos falando de 10 metros, 15 metros de distância de onde estaríamos. Para quem não conhece, né? Aqui no Café do Centro Histórico é bem na frente da Casa de Cultura Mariquitana. Né? Então, foi algum dia na excursão da escola, alguma coisa já foi lá bem... Tá, mas todo mundo... Tá, mas é na frente aonde? Cara... Na frente? Sabe a travessa dos Cataventos, a rua? Sei. Ela bate direitinho com gradis lá, com os pilarzinhos lá da frente. É exatamente no mesmo... Sim, é muito legal. No mesmo lugar. É na cara do gol, a gente fala, né? Como é que é? Eu quero café na cara do gol. E aí surgiu essa oportunidade, lembra? E, cara, aí... totalmente diferente a pessoa de negociar, nós conversamos diretamente com o proprietário, valores um pouco diferentes, já falando de valores um pouco maiores, e a parte da negociação que não fechou ali foi que era diferente. O ponto que nós estamos hoje, na época, aceitou a nossa proposta, que era bem ousada, lembra? Sim. Claro, a loja teve que ser reformulada muito, mas aceitou a proposta, quanto a isso não foi um problema, lembra? Sim. De cara aceitaram, não, essa proposta acho que está bem viável, era bem ousada e para nós muito valiosa, porque a gente ganharia um bom prazo de carência, né? E a outra loja não aceitou carência. Sim. E aí a negociação estava ótima, a pessoa excelente, não me lembro o nome do proprietário, ele era corretor, então ele fazia as duas jogadas. Vocês deram uma olhada, se assustaram um pouquinho também, né? Sim. E, obviamente, a gente, primeira coisa que pensou, disse, sem carência é um arriscado demais, vamos ter que aumentar investimento, né? Porque tu vai dar aquele pulo na frente primeiro para depois cobrir os... Mais uma para quem tá ouvindo, como é muita gente que trabalha dentro do Quero Café e não entende tanto isso que a gente tá falando. Quando a gente faz um contrato de locação, o que a gente objetiva é sempre conseguir um período de carência. Ou seja, para tu ter a certeza que a sala é tua e tu poder tocar, inclusive fazer o projeto arquitetônico, tem que ter o contrato de locação assinado. Só que é o seguinte, entre aquele dia que tu assinou o contrato e a loja inaugurar, vai dar em média 5 meses. E já aconteceu, não conseguir uma carência... Em 30 dias, o projeto vai estar mal rolando, nem começou a obra, já começa a pagar o aluguel. Então, isso que o Guedes quis dizer, que se a gente não tem carência, aumenta o investimento. Se eu tenho um aluguel de 10 mil reais e vou pagar ele durante 4 meses sem a loja estar faturando, são 40 mil reais a mais de investimento. Não tem como... Isso foi o que fez esse ponto que o cara numa carência... Nós já estávamos no limite do... Lembra? Do nós investimento, do valor. Uma mudança muito grande, o período já estava com uma mudança muito grande de valores, né? De coisa, óbvio que veio pós-pandemia, Pós-pandemia, né? subindo muito, custos, né? De obra, de tudo, de equipamento. Então, no fim, coisa. E aí surgiu a questão que foi que, né, a gente diz, né? Foi a virada de chave lá, né? Que foi que a gente fez um orçamento sobre algo, não passamos, e aí o proprietário decidiu conversar com a gente. Sim. Só que ele veio já armado, né? Na época. Então, é bom pra galera saber
Ele veio armado mesmo e eu com toda a humildade tranquila. Armado não com arma de fogo, né? É isso aí que fica o registro. Não, com arma de fogo. O seu Carlos lá, que é o Gazola, né? Cara, o queridão. Daí é bom falar também. Que é uma pessoa que eu tenho total acesso hoje. Né? E aí, cara, conversamos. Tivemos alguns atritos, mas no final das contas, é aquilo que a gente fala, né? Gente boa atrai gente boa. E o seu Carlos Gazola é uma pessoa fantástica. O escritório dele, eles são gente boa pra caramba. Acessíveis demais hoje pra gente. Né? Não que a gente... Muito ao contrário, toda vez que eu preciso falar alguma coisa, eu converso com a imobiliária. Como eu disse, hoje eu sou dono de um negócio, né? Então eu tenho que saber que... Vamos lá, né? O caminho é aqui. Sim. Mas eu lembro, no final das contas, a gente ter outros problemas que não vem ao caso mais falar, né? Porque são parênteses pequenos. Tivemos outro problema com a loja, voltamos com a loja. No final das contas, abrimos a loja. O seu Carlos, o Gazola, foi na estreia. Eu lembro dele direitinho. Em cada poste daquele Quero Café, ele com os olhos brilhantes. No final, ele dizendo, cara, o que tu fez com a minha loja? Cara, isso passa um filme pra mim, porque... Primeiro, assim, dois pontos, né? Olha... A gente já tá meia hora falando do desafio do ponto, né? Mas isso que eu quero dizer, que cada história é única. Eu tenho certeza que vários vão ouvir aqui quando tu fala que que é o momento mais desafiador da tua história do empreendedorismo, da tua história dentro do Quero Café, foi a questão contratual do ponto. Mais do que o desafio de pessoas, mais do que o desafio do movimento do dia que deu isso, mais do que a enchente que entrou dentro da tua loja. Eu tenho certeza que vários estão ouvindo assim, nossa, olha como muda a perspectiva, né? E como existem problemas para todo mundo, cara. Tu vai enfrentar um problema numa coisa, tu vai enfrentar em outra coisa, e eles vêm para deixar a gente mais forte. Provavelmente essa dureza que tu enfrentou nesse 1 ano, e também isso aqui é um pouco de resiliência, cara. Quantos desistem de fazer uma coisa? Cara, tu ficou 1 ano nessa pendenga aí de negociação, de aluguel, de conseguir. A gente tem Itapema, foi uma cidade que aconteceu a mesma coisa, cara. A gente ficou um ano, época parecida até Itapema. 1 ano nessa jornada também, né, de ponto. Então, cara, isso aqui a gente tá falando sobre a gente entender que o jogo é de longo prazo, cara. E às vezes a gente toma ali uma primeira pancada e quer desistir. Cara, isso não é assim, velho. Aguenta firme. E aguenta... Bom, mas por que pra mim tem que ser assim? Das 78 lojas já operando o Quero Café, a grande maioria não foi tão desafiador o ponto. E depende, a gente poderia entrar num vitimismo, tá? Mas por que pra mim é assim? Cara, mas pois será que isso não te deixou mais forte, resiliente, firme para os próximos desafios que viriam? Porque, cara, a fase final de obra, inauguração de loja, isso aí é uma panela de pressão gigante, né, cara? É duro pra caramba. Mas talvez, cara, eu já passei por aquilo, cara, agora eu vou. E isso vai criando, cada um vai criando as suas ancoragens pro cara passar pelos desafios. E quando tu foi falando do seu Carlos, na inauguração dentro de loja, isso é muito comum, cara. O proprietário vai na loja e ele fica encantado. Eu lembro daqui em Lajeado mesmo, a nossa negociação também, assim, com a dona Dala e a família, antes da gente botar o Quero Café, cara, muito preocupados com o que a gente ia fazer no imóvel, né? O imóvel que tava ali um tempo sem locação, sabe? Nós, não, cara, a gente vai valorizar, vai ficar legal, a gente vai fazer uma coisa caprichada. Eu lembro também eles vindo assim, a mesma cena que tu falou assim, ela tava lá dentro assim, olhando. Cara, isso é muito bonito, né? Cara, é uma das cenas que não sai da cabeça. E esse é um ponto fundamental, né? Então... Essa loucura que tu falou, quando tu falou desse lance, aquela panela de pressão até a abertura, muita coisa envolvida também, porque, vamos lá, deixei a Helene entrou de férias e ela que tocou a semana final de obras. Pra tu vir treinar? Pra eu vir treinar. Sim. Então tu imagina, cara. Eu tava assim, ó, e agora, cara? Não que a Helene não... A Helene é uma pessoa com todo... Mas era tu que tava tocando, né? Eu tava tocando até então, né? Então muita coisa ficava... E sempre foi esse o nosso acordo, né? A responsabilidade era minha sobre isso. Porque ela tem um trabalho fixo. E, cara, eu lembro de quando a gente tava muito com a expectativa da abertura numa quinta-feira e
E o Felipe chegou a cogitar da gente abrir na sexta. Aquilo também foi um choque para nós. E eu disse, não, peraí, que eu vou te convencer que nós vamos conseguir abrir na quinta. Eu lembro de falar isso pro Felipe. Viu como a força de vontade começa a superar a... Como é que é eu não digo vitimismo, porque eu não cheguei até um ponto de vitimismo, mas óbvio que a gente pensa, por que comigo, né? Sim. Eu fiz tudo certo. Eu busquei tudo, eu tentei tudo, mas por que comigo? Mas eu acho que o lance de Itapema nos ajudou muito, tá? Porque, coitado do pessoal de Itapema, né, dos franqueados de Itapema, mas na época tu falar bastante pra gente, disse, cara, calma, nós estamos com um problema de Itapema, calma, vai acontecer. Tudo no seu tempo, agora a gente já tem... sim, de ter também uma dificuldade de achar um ponto. Tu já vê que, opa, não é só comigo. Não é só comigo e vocês estarem... Sim. No coisa. Lembra que eu falei da essência? Quando eu falo bastante dos guris, essa coisa do... Cara, o suporte é muito, muito humano, não é uma coisa assim, vai dar certo. Não, calma. É um áudio, é uma ligação, é uma chamada de vídeo, é um... Posso aí, a gente senta e conversa, ou tu não dá um pouquinho lajeado, a gente senta e conversa. Como é que é esse cuidado com o franqueado? E aí a gente acaba... Tu acaba tendo força, porque tu tem muita gente em volta. Pô, minha base familiar, eu sempre falo, né? Eu tenho um privilégio na minha vida, que é minha base familiar. Minha base familiar, ela é absurda, não é boa, né? Falo que é privilégio, porque eu sei que muita gente não tem. E a minha base familiar é absurda. E aí ter essa base familiar também conta muito, né? A base familiar da Helene também é muito forte. Então nós estamos falando de tu ter uma galera, né, muito próxima a ti dizendo, calma que vai acontecer. Sim. Né? E aí vem vindo as coisas... E aí vem com isso a resiliência, vem as coisas boas. E aí a gente conseguiu fazer essa inauguração. E no penúltimo dia da estreia foi quando... Antepenúltimo dia da estreia foi quando bateu o martelo. O Felipe, eu confio em vocês, vai dar quinta-feira, mas tu me promete? Eu disse assim, cara, deixa comigo. Pelo nosso nome, eu acho que eu brinquei, pelos Felipe aí, tu pode deixar que a gente vai abrir na quinta-feira, porque a gente tinha a questão da música ao vivo, aí tinha muita questão envolvida na quinta-feira. Tinha essa data aí na cabeça também. A data na cabeça, tudo, né, conspirava pro dia 21, na quinta-feira, e aí aconteceu tudo que aconteceu, vamos dizer assim, o sucesso que foi a inauguração. Não precisamos nem falar sobre, né? Sim. Loucura, mas sucesso da inauguração, e desde então todas as histórias que virão, né? Mas esse foi essa meia hora aí que a gente falou foi porque foi uma negociação. Sim. Tá bom. E, cara, depois eu chutei alguns períodos que eu sei que são os períodos também bem desafiadores, que é a fase final de obra, a inauguração. Ali na inauguração, assim, essa fase, daí deu aquela pauleira, inaugurou forte, chegou esse sentimento de receber as pessoas entrarem dentro, nossa, cara, olha isso aqui, que nos enche de orgulho, porque não é só as pessoas, tu também estava olhando para aquilo e, cara, olha o que eu consegui construir, né? Olha que legal isso aqui. Mas a verdade é também que o bicho pega, o cansaço vem, a loja na época abria que horário? 7h30. 7h30 até às 11h. Até às 10h. Até às 10h. Isso significa que tem que estar lá às 6 e pouco da manhã, até às 11h, meia-noite. No início a gente demora mais para fechar o caixa, para organizar as coisas e tal. A gente vai para casa dormir umas horinhas e já tem que voltar de novo. Essa fase, tu tem uma lembrança dela ser desafiadora a ponto de tu pensar... cara, em desistir, meu Deus, será que era isso? Ou imaginava que ia ser duro, mas não tanto? Chegou? Tem essa lembrança ou não? Cara, eu não tenho essa lembrança. Parece assim que tu fica pensando, mas... vamos lá, talvez a negociação, a gente nunca sabe, eu nunca parei para pensar de fato. Essa resiliência em cima da negociação foi tão forte, foi tão... que a partir dali talvez algumas coisas se tornaram menos difíceis, né? Porque difíceis sempre vão ser, mas menos, talvez. Mas eu nunca tive essa questão. Óbvio que eu tive muito cansaço. Eu tenho a primeira lembrança do primeiro desafio. E aí vem vem da essência não da essência literalmente de vocês, acho que aí vem da essência como todos os franqueados são, porque, cara, o cara vai no encontro dos franqueados... somatório das essências. O cara, quando vai no encontro dos franqueados, entende o porquê... Isso todo franqueado vem falar aqui. Entende o porquê que a marca também tá desse tamanho, né? Isso parte de vocês, o lance de buscar os franqueados com
olhos diferentes, né? Não buscar o franqueado como investidor, mas o franqueado como uma pessoa que quer empreender, que quer crescer, que não sei o quê. Eu não sei se é buscar ou atrair, ou né? atrair. Não sei quem busca quem no meio dessa jogada, talvez seja né? atração mesmo. Talvez seja atração mesmo. Vai saber que aquela mensagem que a gente mandou, né, via internet, que nem eu falo, cara, nós somos um franqueado via internet, nós somos um franqueado amigo. Vocês têm muitos franqueados amigos de antes, mas nós não somos esse exemplo. E veio aí, é aquilo que eu falo dessa galera como um todo, porque tu vai conhecendo todo mundo, e tu vai conhecendo a história de todo mundo, e o Felipe Guedes, eles são assim, que é, cara, honestidade, transparência na vida. E a primeira semana que foi o primeiro desafio. Enorme o movimento. Na sexta-feira, na quinta ou na sexta-feira, a nossa loja aparentemente já estava com segundo. Vicente, Sérgio, já estava com uma boa assim, ó, agora eu acho que entendo que vocês conseguem tocar loja. Se precisarem da gente, estamos aqui para qualquer momento, né? Galera da implantação, né? Timaço na época, né? Imagina, Gus, Vicente, eu vou falar todo. Vicente, Gus, Ponce, Gaile, o Tom na sua primeira loja. Imagina. Eu lembro que eu converso com ele, que a primeira loja dele é lá. Sérgio, tá todo mundo Will, aí, né? cara, só fera. E eles olharam para gente, cara, acho que agora vocês conseguem tocar loja. Estamos indo, tá? Qualquer coisa, só ligar. Cara, é um desafio. Porque tu tem todo esse time. Toda essa galera fera demais. São fera mesmo, cara. Tá louco, né? Não é porque a gente criou um vínculo de amizade, mas profissionalmente falando, postura tu aprende com eles, porque é impressionante a galera com uma postura. Então tu fica... Enfim. A Ari estava lá também. Então, o primeiro desafio que nós tivemos, ainda converso bastante com a Ari sobre isso, foi que a Helene fazia os pedidos na época. E eu fazia a parte da operação. A Helene estava de férias. Naquele tempo ela ficava ali junto com a Ari fazendo os pedidos, né? Os dois. As duas fazendo ali tal. E erramos eu e a Helene junto, porque ela fazia como é que é, um confere comigo. Erramos os dois juntos um pedido de molhos. Nosso movimento era gigantesco, Matheus, lembra? E no primeiro domingo era 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, eu tava sem metade dos insumos. E não parava de chegar gente. E os atendentes apavorados, e aí começa aquele teu primeiro desafio. Os atendentes apavorados, a cozinha apavorada. Tu sem ninguém, né? Só eu e a Helene lá dentro. Minto. Ainda contar essa história que é melhor ainda pra saber e entender. Foi o domingo de manhã, o domingo a gente abre às 11, né? Desde então, sempre abrimos às 11. Domingo de manhã a gente botou os pés no Quero Café, Helene, e ela teve uma crise de pânico. Começou a chorar e disse que não vai dar, não tem como. Primeiro desafio. Acalmar a sócia, né? E dizer, olha, vai pra casa. Quer dizer, a pessoa que pode ser o teu como é que é o teu suporte, dizer, vai pra casa, que é melhor, tu descansa, mas tu não vai conseguir tocar a loja sozinho. É melhor. Tu descanse e veja e deixa que eu toco a loja sozinho. Beleza. Chegamos no domingo, começou a faltar os insumos, a gente já estava com essa previsão, porque a gente já sabia o estoque que a gente tinha. E a primeira decisão difícil, mas eu concordo que é a primeira decisão correta, difícil, mas correta, que foi de ligar para a franqueadora, ligar, Vicente, tô com um problema de insumo, a gente vai fechar a loja. 5 horas da tarde a gente vai fechar a loja, porque eu não tenho condições mais de atender, vai ser pior. Tá, mas tu já tomou Não, já tomei a decisão, não te preocupe, eu vou pra frente da loja, foi a decisão que eu tomei. E todo cliente que batia, queria entrar, eu explicava. E não mentia. E a primeira coisa que a gente aprende ali é que o cliente, ele não... Como um ser humano, ele não quer ser enganado. E a honestidade vem nisso aí, né? De olhar pro cliente e dizer, cara, fizemos um pedido errado, não estávamos esperando esse movimento, estamos sem metade dos insumos da loja, a gente não vai conseguir atender vocês. E eu lembro direitinho, até hoje, de algumas pessoas, primeiro, nos agradecer, né? E aí vem aquele lance de tu ficar mais aliviado, as pessoas te agradecer por... cara, muito obrigado, senão a gente ia entrar na loja, daqui a pouco ia... Pois é, eu ia decepcionar vocês, porque a gente não tem os insumos, não sei o quê. Obrigado pela transferência, acho que a gente vem semana que vem, então, pra conhecer. E, cara, no mínimo umas 100 pessoas, não vou mentir, tá? No mínimo umas 100 pessoas eu falei ali na frente da loja.
E eu lembrar de pelo menos umas 4, 5 que retornaram no outro final de semana. E aí, hoje estão com os insumos. E aí, vem aquela coisa de tu lembrar de mantenha-se sempre a mesma pessoa, mantenha-se sempre como é que é a tua essência, a tua coisa, porque o primeiro desafio foi 2 dias depois da franqueadora sair da loja e tu tem que tomar uma decisão, porque, cara, o que ia fazer? Chamar a franqueadora não ia dar. Ninguém ia aparecer porque não tinha tempo. Não tinha tempo e nem ia conseguir resolver esse problema em suma. Né? Não ia resolver nada. Cara, mas isso é eu acho que tem que cuidar para não pegar de forma errada isso, mas cara, tem momentos que as coisas não vão estar nem perto do que a gente gostaria. E se a gente tiver o coração leve, sabendo que, cara, assim a gente fez o melhor que a gente tinha com o que a gente tinha, é isso que foi a decisão que tomou. Foi verdadeiro, enfim. A gente, claro que como empreendedor não pode amanhã fazer a mesma coisa. E depois de amanhã a mesma coisa. Não controlar o estoque, não organizar, ficar repetindo o mesmo erro. Cara, daí a gente não sobrevive. Aí o nosso negócio não vai sobreviver. Mas durante a jornada ter momentos desses, isso aí não está escrito no nosso manual. Não. Isso ali foi o teu coração e a tua base de honestidade, né, contigo mesmo e com as pessoas de, cara, é o caminho que eu tenho que fazer, não é o que eu gostaria, né? Só é importante quem tá ouvindo saber que não é todos os dias que a gente pode tomar. Se tu a todo final, uma vez por semana fecha a loja do centro histórico porque falta insumo, cara, não, aí tu tá gerindo errado, né? Tu tenho certeza que depois daquilo vamos olhar com outros olhos com certeza, esses insumos, né? Então, e somado no período que daí tu vive aquela jornada de ter pessoas ali que estão cuidando de ti. Que é essa galera que tu sabe na vírgula o nome dessas pessoas, né? Detalhe, né, galera? Você faz 3 anos e meio dessa implantação e tu sabe na vírgula, tu criou relacionamento com essas pessoas que estão ali, cara, para cuidar de ti. A galera da implantação tá lá para cuidar, né? Para dar esse suporte quando colar as placas, não saber o que fazer. É um trabalho fantástico. Assim, que eles fazem, né? É um berçário, né? A galera que tá ali é o teu médico, é anestesista, é o obstetra, e todo mundo que tá ali pra aquela coisa acontecer, né, cara? É lindo. E quando dá o momento de ir embora, cara, a verdade é que se eu fosse pedir para todos os franqueados, o que tu... Assim, cara, se tu tivesse... Eu sou o gênio da lâmpada aqui, o que tu me pede? Cara, deixa essa galera ficar aqui mais 30 dias. É claro, né? Claro que sim. Mas a gente também... O Felipe começa mesmo a se desenvolver quando a galera sai. Então, assim, se o Vicente estivesse lá, seria diferente. Ali foi tu tomando a decisão e tendo que, cara, eu tô com essas variáveis, eu preciso ir para esse caminho. Né? Então, a gente se desenvolve igual a criança, né, cara? A gente pode ali ajudar a botar a rodinha na bicicleta, mas uma hora nós vamos tirar a rodinha e a criança vai cair. E vai levantar e vambora, né? Então, é uma fase, assim, que a gente sai e o time sai com o coração na mão, mas é um processo necessário, é um processo que faz parte dessa jornada, né? E, cara, vocês também não tem como a gente não brevemente passar, assim, até pra gente poder contar mais etapas da tua jornada aí de Quero. A loja pegou enchente mais de uma vez? Foi uma vez que entrou? Não, vez, foi uma vez. Uma vez entrou na loja. Na outra bateu na porta, mas não chegou a voltar. Quando a gente fala entrar água, ela entra por baixo, né? A galera fica pensando... É importante falar sobre a enchente do centro histórico lá, né? Que foi uma das enchentes mais demoradas. Então, a gente teve uma sorte dentro do azar, vamos botar assim, né? Uma sorte que a gente fala que foram 5 dias que levou para chegar a água na loja. Então, mas chegou uma vez só. 20 centímetros é o cálculo que a gente tem mais ou menos lá que entrou. Então, deu tempo da gente subir erguer tudo que foi possível. Tudo que foi possível, né? Principalmente as coisas mais caras, né, que a gente fala. Porque... Acabamos de falar sobre investimento. Sim. E aí, 2 anos depois... 2 anos e meio... 2 anos depois, praticamente. Tu vê tua loja com água. Até comentamos ali no início e tudo sobre o momento mais difícil. Obviamente que a enchente, ela também é um momento muito difícil dentro da loja. Mas ainda tem um ponto principal que é aquilo que a gente fala
da resiliência e do aprendizado. Tá, mas a enchente te incomodou, me incomodou, mas ali aconteceu e o psicológico vai preparando algumas questões. Incomoda muito quando a gente soube que a luz ia ser cortada. Quando a luz é cortada, a água não tinha chego ainda, não. Só pra deixar bem claro, quando a luz foi cortada, a água não tinha chego. Tem uma reportagem do Jornal Nacional, na frente da nossa loja. Eu e a Helene estávamos olhando a televisão. 2 horas depois a luz foi cortada. Lembro direitinho dessa cena, né, do Jornal Nacional estar na frente na Casa de Cultura como coisa, estar eles utilizarem a marquise da nossa loja como né, segurança para eles. Então eles estavam filmando de dentro, quase que de dentro da loja, não dentro da loja, que estava fechada. Ali ele marca esse momento, né? Ali dentro a gente olhando as câmeras, o pessoal do Jornal Nacional e chovendo. A água não tinha chegado, não chegou. Tá, beleza. Tá, o que nós vamos fazer? Beleza, tomamos as ações necessárias. E aí o ponto do empreendedorismo, e que a gente é bom sempre bater na tecla, né? Pros novos empreendedores, que eu sempre falo, que eu sempre ouvi isso e eu sempre disse, é isso aí mesmo. Não misturar pessoa jurídica com pessoa física. E a gente tinha, na época, uma boa reserva. Lembra? O investimento foi doloroso para nós, foi difícil, mas a nossa loja teve um ganho legal. A gente conseguiu uma boa reserva para que nos mantivéssemos firmes ali naquele momento, porque é uma loja fechando. Vamos lá. Não faturo mais. É da noite pro dia. Mas isso foi uma coisa que eu e a Helene sentamos, foi rápido, foi a resolução rápida aquela que nós tivemos. A coisa que mais bateu foi o pós-enchente, quando a gente reabriu. Que começou fraquíssimo, né? E o centro estava vazio e a gente cria a expectativa de que ia voltar a abrir igual a inauguração lá. A gente não tá pronto para isso. Porque a enchente vindo, tá todo mundo falando, vai acontecer. Mas ninguém fala, depois que acontecer, tu não vai faturar, vamos lá, 10% que tu tá acostumado. Quantos meses levou pra gente voltar? Cara, acho que, de fato, pra 2 meses pra gente já pensar num faturamento orelha. Cara, 2023, né? Foi 3? 24, desculpa. Foi em maio de 24. Maio de 24, pra nós, pós-enchente foi... Até o final do ano foi. Não chegou a recuperar. Não teve recuperação. A gente a loja de centro histórico vem a virada mesmo agora de voltar a crescer e inclusive bateu recorde recentemente, agora em 25, né? Agora em 25. Pra quem janeiro já foi uma virada boa, tá? Então é bom a gente falar que janeiro já foi uma virada boa. Legal. Pra quem tá ouvindo aí falar, né, galera, o nosso negócio ele tem um benefício de ter um ciclo financeiro curto. Então, à medida que a loja inaugura, a gente já começa a ter recebimento, né? Então, um cliente que vai lá pagar, ele vai pagar ou em dinheiro, ou em cartão de débito, ou em cartão de crédito, né? A gente não é igual a um varejo que vende em 10 vezes, 12 vezes, enfim. Então, a gente já gira, né? A gente tem os estoques ali, a gente tem um prazo médio de pagamento dos fornecedores nos 14 dias. Então, a máquina vai girando e quando a loja começa com um movimento forte, como foi o centro histórico, a gente já tem uma injeção de capital de giro orgânico ali, né? Do próprio negócio. Então, quando a gente fecha as portas em função de uma enchente, quanto tempo, quantos dias fechados? Ficamos 26 dias fechados. 26 dias fechados. São dias que estanca a receita, não entra mais nada, só que os boletos todos de vencimento seguem vindo, de mercadorias que tu já usou, de outras mercadorias que estão ali em estoque, enfim, os impostos dos colaboradores do período anterior, tudo vem ali, segue, isso dá uma enxugada valendo no caixa. Que aí vocês tinham essa reserva, que é bem importante de falar isso, né? Muitas vezes a gente inaugura, começa, e o movimento é bom, e a gente gera um valor relevante de caixa, e a gente já mistura com a pessoa física. Né? A gente já acha que aquilo é o nosso novo salário, e não é. Né? A gente tem um financiamento para pagar, muito longo prazo, o mundo pode mudar, a taxa de juros pode subir se o financiamento for atrelado à CDI, então a gente tem que estar todo tempo olhando para isso e lembrando que quando a gente empreende 100% alavancado, né, buscando dinheiro no banco, cara, a gente é um empreendedor, mas a gente também é um funcionário do banco. Tem que lembrar disso, cara, isso deixa a gente humilde, isso faz a gente pensar, não, cara, eu ainda não posso trocar de carro.
Não, cara, ainda não é inteligente eu trocar de apartamento, enfim e tal, né? Eu tenho que preservar a saúde da empresa, porque a empresa não é garantia, não é um salário. A empresa depende de clientes, tem suas obrigações, enfim. Então, foi isso que vocês muito bem fizeram. Isso fez vocês, assim, não passar felizes, mas passar tranquilos. Pelos dias fechados. E aí o que o Felipe tá dizendo aqui, depois a gente abre a loja. Vamos lá, se a gente vendia 300 mil reais, pô, a expectativa é de que nós vamos sair vendendo 300 mil reais e vamos dar o giro de novo, já vamos construir nosso capital de giro de novo. E a gente volta vendendo 60, 70, 30. Muito pouco. Né? E isso é legal de ouvir isso e aprender com isso, né? Isso deixou a coisa mais pesada, né? Um período duro, né? O pós foi e mais aí eu duro. lembro, né? Pô, até assim, olhando para a própria loja, né? Pô, tinha que fazer algumas manutenções a mais aqui, mas, cara, tu não tem força, às vezes, até emocional, financeira, cara, tá meio desolado ali, assim, porque é isso que é o duro, isso que é o desafiador de empreender, que a gente tem que sempre estar olhando assim para frente, né? E que, eu preciso, por mais que eu não tenha fôlego, resolver isso aqui para ali na frente voltar a ficar bom, né? Para ali na frente, mas tu pensa, pô, mas acabou de entrar água aqui na minha loja, cara, acabou de destruir tudo, né? Então, cara, é dureza. Cara, tu busca forças assim, e aí tu... Foi ali junto com a negociação, pós, teve um dia específico que eu acho importante falar e não tem por que não falar. Cara, eu tava num dia bom, tava tudo certo. E eu lembro de marcar a primeira música ao vivo. Pra quem não sabe, o Centro Histórico tem uma característica de sexta-feira ter música ao vivo pro seu centro. Uns franqueados, outros, né? Então, ele é franqueado, operador e músico. Então, às vezes, vai chegar na sexta lá, ele tá lá fazendo cantando um barulho. E aí eu lembro cara, vamos fazer uma jogada pra tentar buscar, trazer essa galera pra cá e vamos ver se a música não dá um up. Pô, estamos abertos de novo. Exatamente. E aquilo tava legal, aquela semana tava legal. E até então, a gente, mesmo com o faturamento baixo, a gente tava num clima bom. A equipe tava num clima bom. Eles abraçaram muito a causa na época. Pô, só tenho a agradecer. A galera mudou muito da época de lá pra cá, mas eles abraçaram muito, né? E daí eu lembro de ter que comprar algo para a música. E tem a Coronel Vicente, que é famosa com as coisas. Eu disse, cara, vou dar uma volta no centro pra ver como é que tá e vou, sabe, dar uma respirada. Às vezes a gente precisa, né? E eu saí, eram umas 10h30, 11 horas da manhã. Mais ou menos isso. E a caminhadinha dá uns 20 minutinhos pelo centro. É quase que atravessar o centro, ali na Coronel Vicente, né? Tem as lojas de música. E aí eu fui. E eu lembro de passar, e muita água ainda, tá? Nós recém tínhamos aberto. Muita água, por exemplo, assim, da Praça da Alfândega pra lá com água. Boa parte com água ainda. Mas a maioria das coisas já reabrindo mesmo com coisa, porque a luz já tinha voltado pra essa parte. Fui. Cara, eu lembro na volta era 15 para meio-dia, era meio-dia. Eu passar em todos os restaurantes lotados. Já. Todos lotados, não, mas cheios. Isso uma semana depois. 2 semanas no máximo. E eu, cara, vi aquilo já assim, ó. Que bom, cara. Porque a gente que é empreendedor, muitas pessoas falam, eu quero ter essa essência de não falar sobre concorrência, né? Que a gente fala. E o Centro Histórico nos abraçou de uma maneira incrível. Até falou hoje que o Centro Histórico ele tem parceiros, não tem concorrência, né? Mais ainda veio esse quesito, né? Todo mundo está muito bem. A gente, inclusive, tem não uma associação, mas tem um grupo lá de empreendedores da Andradas, né? Que tá tendo ações. Isso, só para abrir esse parênteses. E a gente torce por todo mundo, né? E a gente começa a passar por todo mundo e todo mundo bem. E aquilo, pá, cara, deu mais... O dia já tava bom, deu mais um up. E tu entrar na tua loja e não ter ninguém. Ninguém. Todas as lojas cheias. E o Quero Café é a única loja da Andradas. Assim, ninguém. Uma pessoa. Os atendentes tudo pra um lado, pro outro. Não tem ninguém. Tu sair com gente dentro da loja, 2, 3 mesas, vamos botar. E quando tu retornar,
Tu não tem ninguém. Esse é um outro momento que eu lembro de sentar num canto e dizer... E pensar, cara, nunca desisti, esse não era o propósito, mas de desanimar, de fato. De olhar com desânimo, de ter uma queda, na verdade. Ter uma queda anímica, assim, que nunca foi no meu caso. Eu sempre fui muito... Sempre tento, não, vai dar, copo meio cheio, vai dar. E ali eu tive... E aí foi o que veio na minha cabeça. Cara, é o pós o problema. Eu não tava preparado para aquilo ali. Não que eu estava preparado para enchente, mas as etapas vieram e a gente foi se adaptando. Ali eu não tava pronto. Ali eu não tava nada pronto para tomar aquilo. Lembro de chegar em casa e desabar o mundo sobre isso. Não deu uma semana, começou o movimento de novo, então natural. Naquele dia melhorou o movimento também, mas aquele dia foi o dia que eu disse, cara, eu preciso ir pra casa. Não era o momento que eu estava... Então o dia tava bom, tava tudo certo, e a gente toma um soco no estômago pensando, tu vem com uma expectativa, né? Todo mundo tá com movimento. Tu entra na tua loja e recebe a tua não tem. Né? E aí, o que tá acontecendo? Qual é o problema? Nós não vamos ter mais movimento de novo? 200 mil pontos de interrogação na tua cabeça. E, cara, esse é o grande desafio do empreendedor, né? De mudar essa chave de... Cara, tá aí, o que eu posso fazer para que não aconteça mais isso? E aí a gente acaba buscando coisinha aqui, buscando coisinha lá. Uma das questões foi essa união dos bares e restaurantes, tá? Isso teve uma união muito grande. A gente abriu em junho, em junho já teve a festa junina da Andrades, que lotou Andrades como um todo. A Quero Café também lotou. Tivemos a música ao vivo, onde eu fiz. E aí teve essa questão. Mas aquele dia é um dia marcante na minha vida. Porque aquele é um dia que eu desabei. Eu não me lembro de outro dia de desabar daquela maneira. Porque não pensei em desistir, mas ao mesmo tempo dói, né? Sim. Não, eu tô sofrendo escutando, cara. Dói tu chegar, tá todo mundo com movimento e a tua loja não tá. Cara, tô sofrendo escutando, porque eu não consegui resgatar na minha história, na minha experiência de quero isso. Das diversas vezes que eu me apavorava, assim, não tem movimento, não tem nada. Eu saía e via outros lugares vazios também, isso me consolava. Não sou eu, não é só eu que sou o patinho feio, né? Então... E as outras vezes que, de fato, nós não tínhamos movimento, lojas aí que a gente passou por desafios, que a gente se envolveu na retomada, a gente sabia que a gente era o culpado por não ter aquele movimento, a gente estava fazendo um trabalho não legal e que a gente precisava reconquistar, né? Mas ali, me vi nessa cena, tu falando aí, deve ter sido uma pancada muito forte. Foi uma pancada forte. Tá ali, e é uma pancada, principalmente, né, Felipe? É uma pancada forte... Não é um dia aleatório, é um dia sequencial que tu tá com o emocional, tinha 26 dias de loja fechada, de água dentro, cara, aquela sujeira, aquela limpeza, tu vai passando todas as etapas, e aí os dias ali com movimento muito mais baixo do que tem, daí daqui a pouco tu vai lá e revive, tu bota a cabeça pra fora da água, vendo os outros, um dia bonito, ensolarado, e tu... Nossa. Exatamente, tava um solão bonito. E aí tu entra, parece dentro da tua loja uma sombra, uma escuridão. Uma escuridão, assim, como é que é? O ambiente... E não tava pesado, porque tava todo mundo tranquilo, todo mundo de boa. Porque tinha voltado, a galera faceira, sabe? Tu não via aquilo, tu não via na equipe... A energia baixa. A energia baixa. Mas aquilo foi um soco diferente. E aí é isso que eu te digo, são os 2 pontos que eu boto no cálculo, assim, de tipo, coisas diferentes. Como é que é? A negociação, ela teve um quê de desistência. Não do negócio, mas do ponto. Sim. Eu sou um cara que, para desistir, tenho que estar... Mas eu cheguei num limite, eu falei pra ti ainda, disse, cara, eu cheguei num limite. Sim. Né? Eu lembro de falar pra ti, eu fiquei... E essa questão da enchente é um ponto, é uma sensação, foi uma das piores sensações que eu tive até hoje. Não tem como não ser, né? Porque
Tu tá bem, tu tá tudo certo. E o mundo, naquele dia, conspirou pra ti não tava bom. E aí tu fica pensando, pá, mas e aí? E todo E, mundo óbvio que passa sem em pensar algum em momento desistir. da vida Não, isso, e não é pensar, não é pensar em desistir em nenhum momento. Juro pra ti, eu acho que não tive nenhum momento desses 4 anos pensar em desistir. Eu sou teimoso, quem me conhece sabe que eu sou teimoso demais, comigo mesmo, eu crio desafios pra mim, e esses desafios eles têm que ser cumpridos de alguma forma, capenga, mas não interessa, eles vão ser cumpridos. E não é a desistência a questão. Ali foi Medo? o medo. Eu acho que a palavra pode ser essa mesmo, o medo. O medo de, e agora? Não tá nas minhas mãos, né? 100%. Claro que estaria nas minhas mãos muitas coisas. Mas e agora? E agora, o que eu faço? E foi um dia. No outro dia já tava com um movimento mais... A gente diminuiu um pouco o movimento por questões de público, a gente sabe, né? A nossa clientela maior, ela de fato não tinha voltado pro centro. Os moradores, né? A gente tem muito, né, essa questão do eu falo do centro histórico. Empresas Não, né, o centro histórico é o que a gente fala, né? Pelo menos a gente tem o privilégio de, acho que atingir os 3 públicos principais, né? Comercial, residencial e o turístico. Né? Porque a gente hoje, o centro, ele tem um ponto turístico também, né? Sim. Tem a orla, tem uma coisa muito... O Cais Embarcadeira nos traz muito. Mas, enfim, e aquilo ali, claro, e aí tu senta, respira, né? E obviamente, as parcerias, né? No caso, Felipe e Helene, ali naquele momento também... O Felipe nem tanto, mas a Helene chegar e calma. Calma, eu sempre fui a pessoa que... Naquele momento ela foi. Ela foi. E uma pausa rápida no meio desse conteúdo aí, pra ti que tem interesse em saber um pouquinho mais, entender que esse conteúdo, ele permeia no meio do Quero Café e de histórias do Quero Café. E nós somos um modelo de franquia, é um modelo que está aí à disposição para alguém que tem o sonho de empreender, para alguém que objetiva levar um pouco dessa cultura ou de alguma forma tenha se conectado com a essência que a gente vive aqui dentro, com essa essência aqui. Na descrição do conteúdo aqui tem um link que tu pode acessar mais informações aí e entender um pouco mais como funciona o nosso modelo. E Felipe, até pra gente já vai encaminhando um pouquinho pro final aqui. Uhum. Cara, falamos bastante de desafios. Agora eu quero que tu conte, não precisa ser a mais, mas o que vem na tua cabeça sobre alguma coisa muito legal, alguma coisa que tu viveu nessa jornada aí de Quero. Cara, seja com cliente, seja um dia que tocou, cara, um dia que tava só tua equipe, não sei, cara, alguma coisa assim que tu... Bah, que lembrança boa, me lembro muito daquele dia. Cara, eu tenho as lembranças boas, os aniversários da loja com questão da banda, porque aí eu misturo tudo de melhor na minha vida, né? Que é o Quero Café, minha vida hoje, né? E o que é o prazer da minha vida, que é a música, né? Então... Ali sim eu trago os meus grandes... E uma coisa que é importante todo mundo saber, né? Na música, lembra da base familiar, né? Então, pra quem não sabe, quando eu toco a música, o meu pai toca comigo. Então, é um privilégio, né? É um algo diferente na minha vida. Então, os aniversários da loja são momentos... independente de movimento, independente de faturamento, independente de nada, são momentos que eu sempre lembro. Onde é que tu celebra? O retorno da como é que é? Da enchente. O primeiro dia da limpeza. Quando a gente fala no retorno da abertura. A abertura também foi muito importante. Mas eu lembro do retorno da abertura, a gente fez um esquema assim. Preparou na frente da loja, a gente botou 2 mesas. Enquanto o pessoal chegava, eu já tinha ido no Zafari comprar todo um cafezão da manhã pra galera, assim, preparar pra eles. Eles chegavam, opa, galera, antes de limpar, vamos todo mundo sentar aqui. Vamos conversar como é que vocês estão, porque a gente só por chamada de vídeo, né? A gente nunca mais tinha visto as pessoas, né? 26 dias praticamente sem ver as mesmas pessoas, né? Claro, um ou outro a gente acabou de ver. A gente sentar todo mundo e todo mundo contar a história. E aí, como é que tá? Tudo certo? Tudo legal? Tal. Então, esse é um ponto que eu sempre lembro. Aí a galera, claro, trabalhou rindo, dando risada, cara, se divertindo. Que bela atitude, cara. Né? Me arrepiei aqui, cara. Eu lembro, esse é um ponto assim, bem bacana, porque a gente
foi na hora, assim, não foi uma coisa pensada. Eu chegar, a gente tinha combinado com eles 9 horas da manhã, a gente fez um turno com horário comercial, das 9 às 17, né? A limpeza com todo mundo, era melhor. E aí eu lembro de 7 horas da manhã chegar na loja, levantar as coisas, eu olhar pro Felipe, ele chegou umas 7h30, e eu assim, cara, podia fazer um cafezão da manhã pra essa galera, né? E ele, podia, não sei o que, vamos. Fomos no Zafra, compramos, fizemos... E botamos na rua, que isso foi mais bacana, assim, porque a loja com a luz capenga, né? A gente só com fase pra cá, fase pra lá. E a gente olhar pra galera faceira, assim, do se ver, do olhar. Então, esse é um ponto bem positivo. Que legal. E e não tem como não colocar, eu estava te falando sobre isso, não tem como colocar o mês de novembro agora. Não tem como. Porque assim, cara, evoluções, né? Então, acho que esse é um ponto de maturidade da vida, né? Então, não tem como não botar essa lembrança de que a equipe de agora tá tocando a loja de uma maneira muito boa. Com falhas, somos seres humanos, temos as nossas melhorias. Inclusive, eu estava conversando com a Clarissa, ela botou pontos, claro, me dá um tempinho sobre isso. Porque eu tô dando um passo de cada vez e esse passo tá sendo muito bom. Cada passo tá vindo importante. De ver engajamentos de colaboradores sobre números, sobre coisas, vindo muito das tuas palestras no encontro, de dizer, cara, seja transparente com a sua equipe também, né? A gente acaba, às vezes, parece que com medo de ser transparente com eles sobre algumas coisas, números, e por receio, porque a nossa geração também tem um pouquinho disso de... Sim. Mas não se apresenta isso, não faz isso. E muito ao contrário, cara. Quando tu começa a mostrar pra eles, eles também brilham os olhos. E aí é bacana. E a gente teve essa resposta esse mês. Nós tivemos um movimento absurdo. Porque deu objetivo, a minha teoria é que deu objetivo não é mais o objetivo do Felipe. Ele vira um objetivo em comum. Quando a gente envolve as pessoas, a gente dá essa transparência dos números, cara, as pessoas engajam com aquilo diferente. Não é só tu dizendo que tem que fazer algo, a pessoa nem entende o que estamos fazendo, o que é, o que é isso que tu tá falando? O que é gap? Enfim, exato. Né? Quando tu fala sobre gap pra eles, mas o que é gap pra eles? Tá, peraí, deixa eu explicar pra você. Diminuir o nosso gap. O que é gap, cara? Perfeito. Né? Então, eu dou o exemplo do gap porque exatamente, a gente fala muito sobre ele, porque é um dos pontos muito importantes dentro como é que é? Da saúde financeira de um restaurante. E aí tu fala pra eles, tá, mas o que é isso? Não, aí tu vai, senta e mostra na prática. E é melhor mostrar na prática do que explicar toda uma teoria. Não, a teoria pra eles é bom, claro que é, mas tu vai saber quem quer a teoria. O fato é que todo mundo quer saber sobre a prática. O que é na prática isso? Na prática é isso. Sim. É isso, mais isso. E aí, cara, foi bonito de ver essa loja. Os primeiros 15 dias foi o maior movimento da história da nossa, tanto é que números falaram sobre isso, né? Nem só os 15 dias, os 30 deu recorde. Foi recorde de faturamento. Mas o mais bonito dos primeiros 15 dias é que é o 4º ano. Existe um evento chamado Frapa, que ele é um festival de roteiristas, que dá em torno de umas 1.000 pessoas na Casa de Cultura Mário Quintana. Então, como nós abrimos... É sempre em novembro, tá? Como nós abrimos em julho, então nós estamos indo pro nosso 3º ano e meio, mas foi o 4º ano que a gente encontra o Frapa, né? Porque lá dentro do primeiro ano nós já tivemos essa experiência. Essa primeira tunda que nós tomamos do Frapa, que a gente fala. Obviamente é um público... Vem de todo o Brasil, diversidade, culturas diferentes, o mais bacana, sotaques diferentes, né? Que eu falo que é a abertura de qualquer... A coisa mais rica que a gente tem no país é o sotaque, né? Que a gente abre portas com sotaque. Né? Eu falar um bar, não, automaticamente a pessoa... mas tu é gaúcho. É óbvio que não tem o bar na frente, mas natural. A pessoa... Então eu digo que o sotaque é muito bacana. E o Frapa, todos os anos, já entra em contato conosco para a galera do Frapa. Não o pessoal que cria o evento, mas o pessoal que participa já entra em contato conosco hoje porque eles amam o Quero Café. Que legal, cara. Então a gente já sabe que é uma semana de loucura boa. E a resposta que essa equipe deu com isso foi muito boa, porque a gente recebeu o feedback da galera sobre isso.
A gente tá recebendo muito feedback sobre, mas ainda o nosso cliente oculto não tá 100%, e realmente não tá. Nós vamos melhorar isso, tem questões. Mas, sabe aquele primeiro passo que foi dado, assim, que tu dizia assim, tá, mas tá mais sólido. Perfeito. A gente percebe. Porque eu e o Felipe botamos a mão o menos possível hoje dentro da... E a coisa tá andando. E a coisa tá andando. Né? Então, claro, dias absurdos, a gente tá lá. Noite dos Museus, estavam lá, foi embora 4 horas da manhã. 4 da manhã. Exatamente. Mas é aquela coisa que tu sempre fala, né, Matheus? A gente vai tirar a mão em algum momento, mas tem momentos que é importante que a gente esteja lá 100%, porque para eles é importante também. Para a própria equipe. Eles olham do lado e dizem assim, ó, tá, eu tenho um porto seguro aqui, eu tenho uma pessoa aqui, se eu precisar, é isso. Eles estão aqui, ele tá aqui do lado. A gente nunca tem que tirar a mão 100%, né? Aquilo que tu fala bastante, né? Eu ouço muito essa do... Eu tirei a mão hoje como uma franqueadora, como teu mundo mudou. As coisas do Matheus lá de 2015 que tu fala mudaram. Mas isso não quer dizer que de vez em quando tu bota os pés na loja. Tá, mas eu podia dar brincar um pouquinho de barista, né? Podia ser um barista um pouquinho lá na loja da Orla, lembra? Uhum. Tá, deixa eu ficar um pouquinho na máquina de café aqui. Tá, beleza. Então tá bom. Pra não perder a mão, né, sobre o que é importante, né, pra eles, né? Que assim, é Porto Seguro, aquela coisa de... Tá, eles respiram. Tá, tem alguém aqui do meu lado. Exato. Então, assim, isso foi muito bonito de ver Isso a gente não pode... Ninguém, cara, nenhum empreendedor... A gente fala especialmente aqui pro time do Quero. Não pode perder. Não é sempre e nem para sempre, mas é sempre que precisar. E o precisar, às vezes, não é porque o movimento está muito alto, é porque a tua equipe precisa. Tu tem que ter esse termômetro, tem que observar. Às vezes tu vai chegar do lado, não precisa, mas é só para tu reafirmar essa confiança, esse porto seguro, como tu fala diversas vezes do teu pai, da tua mãe, dessa base, essa raiz. Cara, é saber que eles estão ali. Tu não precisa diretamente deles, às vezes. Mas tu saber que eles estão ali por perto, que se tu precisar, eles estão ali. Esse é o teu papel, esse é o papel meu, é o papel da gente como líder, que a gente não pode esquecer, né? E também, claro, se o pau torar, tá bom, vamos arregaçar as mangas e vamos pegar junto, vamos ficar até as 4 da manhã, o que for, né? Acho que é nessas horas que a gente se reafirma e se mantém como líder que dá a batida no negócio, né? E, não coincidentemente, tu bateu o recorde de faturamento. Se não tivesse acontecendo essa sincronia do time, essa preparação, essa melhor maturidade, provavelmente não teria batido, sabe? As coisas não fluem tão bem. A gente não dá conta do movimento. Tu bateu recorde mês e recorde dia de faturamento, né? Eu acho que a gente bateria o recorde, mas não bateria a meta. Porque a gente chegou numa meta, eu botei uma meta, eu e o Felipe sentamos e falamos, acho que a gente tem que bater uma meta. Olha, não sabia. Aham. E... Então não foi sorte. Não foi, cara. Esse eu posso dizer que não foi sorte. Porque assim, ó, foi um mês todo preparado. Eu tenho um áudio... Nunca é, porque a galera, às vezes, quando a gente tá no momento mais desafiador, a gente olha pro lado e o cara tem sorte, né, cara? Cara, é impressionante, né? O cara queria sorte. Eu poder ter o festival de cinema na minha frente, da minha loja. Cara, eu tava conversando com, não lembro quem, muito importante do empreendedorismo, a gente tem eu gosto de citar, a gente tem o Boteco Andradas do lado, né? Que é famosíssimo dentro da Andradas. Eu conheço o Márcio e o Vilmar lá, que são os proprietários. Os caras pegam junto, né? São das antigas, né? Então os caras são daqueles que não pensam. Cara, o atendimento deles é um exemplo pra mim. Que legal. De forma diferente, mas é um exemplo pra mim. Porque pra eles continuam na mãozinha. Uhum. É tudo cara de mais velho. É garçom raiz. Garçom raiz. Mas ele sabe o nome de todo mundo. Eu tenho clientes nossos que dizem assim, cara, eu gosto de chegar ali porque eles já olham assim, ó. Te trato da mesma maneira. Prazo. Lembra que tempo de entrega. Qualidade. Cara, é por isso que eles estão abertos há quantos anos? Não, e o almoço 30, deles... 40, sei 40 lá. anos. E o almoço deles ali é uma aula, sempre que a gente tem que estar reforçando. É uma aula, isso, né? Porque assim, ó, eu falo, né, que ali é um grande exemplo que a gente tem do lado. Tá do lado, né? Que legal. E é muito bonito saber reconhecer isso. Não tem como não reconhecer. É uma galera que, primeiro que nos abraçou, também tem isso, né? A gente já tem a gratidão do...
Tá, mas e agora a gente tá chegando do lado dos caras, como é que a gente vai ser recebido? Cara, que bom que vocês vieram, porque pra nós, quanto maior o movimento... Sabe aquele pensamento... Cara, isso é a mentalidade do vencedor, cara. Quanto maior o movimento, melhor. E aí logo na sequência chegou um outro, e agora chegou uma pizzaria, uma padaria. E o ciclo se retroalimenta, porque tu foi acolhido assim, tu vai acolher o próximo que Exatamente. chega e, cara, isso é muito E aí nós bom. criamos o grupo. Mais importante, nós criamos um grupo. As ações que estão tendo na Andradas não é à toa. O Oktoberfest que aconteceu foi através de uma produtora e nós estamos junto com ela. Então tem muita coisa envolvida ali que... Tá fazendo a mágica. Tá fazendo a mágica. A sorte... A bala de prata. A sorte chegar, né? E aí... Nunca tem bala de prata, tem muito trabalho, cara. Muito. Dedicação, né? É assim, ó. E o cara, e aí cada vez mais aquilo tu entender que sim... tá, mas e qual é a bala de prata? Qual é o segredo? Pra mim, não tem segredo, mas tem uma coisa que é importante, cara. O brilho no olho, a dedicação. Não tem como fugir disso. Se tu não fizer dessa maneira, não vai dar certo. Isso eu tenho certeza. A gente pode ter certeza que vai dar certo? Não 100%. Mas, assim... A gente sabe que não vai dar certo se tu não entrar 100%. Sim. Tu tem que entrar 100%, senão não adianta e eu me lembro, o resto. Eu me lembro de estar... Como quando a gente tem conexões de verdade, né? Às vezes a gente não tá junto todos os dias, não, né? Enfim... É importante nós, como quero, sabermos disso. Cara, a gente tem conexões à distância, né? Cada dia são mais lojas são distantes, não tem como a gente estar presente o tempo inteiro. Então, encontros franqueados é o momento que a gente está junto, se reconecta todo mundo, mantém vivo estamos juntos, estamos aqui, não estamos... Tu tá lá todo dia, entre aspas, sozinho no centro histórico. A gente não tá lá, né? Clarissa passa lá às vezes, a gente se ajuda às vezes, enfim... Mas quando a gente tá juntos, e não é eu e tu aqui, é todo mundo, tem um brilho no olho diferente, né? Tá aí palavras de fornecedores que falam, cara, eu nunca tive num lugar que tem tantas pessoas com os olhos brilhando. Cara, alguém fala isso, não é um poeta, um escritor, assim, alguém que às vezes que enxerga o mundo com outros olhos, assim. Cara, é alguém, entre aspas, um ser humano normal, que tá só ali apavorado, como tá todo mundo feliz, com os olhos brilhando. E, de novo, hoje de manhã, quando eu tava pedalando, vou vir gravar com o Felipe e tal, com o Guedes. Tu falou agora disso, dos olhos brilhando, né? Que tu acredita nisso. E eu lembro que quando tu veio treinar com o teu time aqui em Lajeado, eu fiz onboard, né? Alguns acham que é mentira isso que eu falo, que eu tento, me esforço ao máximo para fazer todos onboard, né? Mas a turma de vocês eu tava fazendo ali. Eu tinha gravado meu primeiro podcast, que tu ouviu. Te lembra? Uhum. Com Vinhas. Exatamente, com Vinhas lá no... E aí tu falou pra galera, pessoal, pro teu time, por favor, assistam esse podcast que vocês vão... Mas assistam, não escutem. Assistam porque vocês vão ver os olhos do Matheus brilhando. Né? Então, eu lembrei disso hoje de manhã. Agora tu falou várias vezes. Nem lembrava dessa história. Várias vezes os olhos brilhando, né? E eu também acredito. Só ter os olhos brilhando, só acreditar em propósito, em ser legal, em seguir meu coração, em fechar a loja quando faltar insumo, não é isso que vai garantir que vai dar certo. Mas eu também acredito que no médio prazo, sem ter os olhos brilhando, aí não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo, eu tenho a certeza que se tu não entrar 100% no negócio, quando eu digo 100%, não é 100% com... só vontade, coração, ele tem muito essa questão do cara, estar de cabeça mesmo, entrar de cabeça com um brilho, não tem como, e aí depois tu vai pra palestra do Caíto, e aí tu não tem, e tu percebe de todo mundo isso, como eu disse, aí tu vê o Vilmar e o Márcio, que são do Boteco, trabalhando muito ainda, fechando loja, abrindo loja, estando lá com a galera, passando mangueira nos ombrelone com eles às 11 horas da noite, dando risada com os caras, tu fica pensando, tá aqui os exemplos. Essa é a fórmula de sucesso. Essa é a bala de prata. Essa é a bala, e não digo nem a bala de prata, mas é tu saber que, cara, dedicação, velho. Não tem como... Não tem como... tu pode ter a melhor ideia. Sem dedicação não vai dar.
Não tem como. Não tem como. Por isso que tu perguntou pra mim lá no início. E o desafio de abrir a loja e fechar a loja foi um problema pra ti? Claro que eu lembro do cansaço físico. Não, seria mentira eu te dizer que não lembro do cansaço físico. Mas teve noites que eu fechei a loja e ainda abri uma cerveja pra mim. Cara, sabendo que eu tinha 1 hora pra dormir só. De saber que aquele dia foi fenomenal, valeu a pena. Tá, eu tenho que estar aqui às 7 horas da manhã. Mas vale a pena. Toma um Dorflex, né? Toma um Dorflex, dorme, acorda e vem. Sim. Cara, fiz muito isso. Não da cerveja, obviamente, porque eu também não ia misturar pessoa física ou jurídica, eu tava ferrado. Mas de fechar a loja, de fechar o caixa, sentar na mesa 9 ali, que é a primeira da pós-saída do caixa ali do coisa, né? Respirar e dizer, cara, tá dando certo. Na verdade, o que todo mundo já dizia antes de abrir a loja, eu lembro tu dizer, cara, já deu certo. Já deu certo. E tu dizer, tá, mas deu certo, mas pra eu saber que daqui a 10 anos eu tenho que estar melhor, porque, cara, a minha vida sempre foi planejada com 10 anos pra frente, com a base familiar, né? Então, aquilo que a gente fala, né? Então, eu sempre penso que, tá bom hoje, tá, mas daqui a 10 anos tem que estar melhor, né? Eu não posso recuar na minha vida. Tá, tudo bem, tem uma enchente no caminho, tem muita coisa, mas não posso recuar na minha vida. Tem que sempre estar pensando na frente. Como? A longo prazo, como é que a gente pode pensar na vida? Trabalho, cara, não tem outra maneira. Não, eu acho, falando de negócio, outras questões, mas falando de negócio, não tem como não pensar. E o Quero Café é a minha vida, né? Hoje, sabe o quanto eu tenho a gratidão com vocês aí, principalmente contigo, com algumas questões que sabemos internamente, mas eu tenho essa gratidão com o Quero Café que não tem como mensurar. Porque eu não estaria nesse patamar que eu tô hoje, que eu considero um patamar bom, e não tô falando sobre dinheiro. Não, eu sabia. Eu ia te fazer a pergunta, tá falando de dinheiro, mas não, eu não tô falando sobre dinheiro, porque, vamos lá, eu tenho dívida pra pagar ainda, muita coisa. Quem me conhece, só um parênteses aqui, esses dias brincaram comigo lá no Quero, porque não sei o que, aquele lance da cultura que eu lembro do Lomo falando lá no encontro, né? Cara, a gente tem que mudar a cultura dessa galera dos colaboradores, que eles acham que a gente tá rico e não estamos, cara. A gente tem muito boleto para pagar. A gente administra riscos e dívidas. Dívidas o tempo todo, cara. E aí eu brinquei, eu vou mostrar pra vocês o meu contra-cheque, então eu mostrei assim pra eles, eles assim olharam pra mim. É sério? Tô mostrando pra vocês, tá aqui, ó. E eles assim. E como? Eu disse, esse é o... como é que é? Essa coisa eu não vou falar pra vocês como, é só simples, é se organizar, assim, organização. A gente tem que ter organização na nossa vida. Se não tiver, não tem... É estranho eu falar, parece que eu sou a pessoa mais desorganizada do mundo, mas base familiar, eu sempre tive aquela base de tipo, cara, olha só, se tu tem isso, não gasta isso. E aí é isso, cara. Eu voltando ali a questão da gratidão. Eu não tenho como mensurar, cara, porque pra mim é minha vida. Hoje eu tô nesse patamar que não é sobre dinheiro, graças ao Quero Café. Não tem outra. Óbvio, voltamos. Sim. Sem nunca deixar de olhar pra trás. Né? Sem nunca agradecer tudo que chegou até aqui. Mesmo caso com a Helene, né? Então, a minha sócia, que eu tenho total gratidão, nós estávamos conversando sobre isso. Total gratidão com a minha sócia. A chegada do Felipe, colaboradores, os colaboradores da época da enchente, que nem eu falei, todos os anteriores. A gente começa a perceber que tá tudo certo quando tu recebe muito ex-colaborador, né? Então, a minha loja entra muito ex-colaborador. Muito. E aí, como é que tá, Guedes? Tudo bem? Tudo certo. E não é para pedir um emprego de volta, não é? Mas é para sentar, consumir, às vezes, é sentar, conversar, dar um alô. Tá passando aqui, vim dar um alô para vocês. Saber que, mesmo que não tenha dado certo naquele momento, a parte boa ficou. Que é a parte humana, né, que a gente fala. Isso é muito bom. São coisas que eu levo para mim, assim, tipo, carregando. Tá. Mesmo com os errinhos, o caminho tá sendo bem traçado e bem seguido, né? E aí que vem, acho que é a tranquilidade para não desistir, né? E tipo, tá, então não tem por que desistir, não tem por que olhar para trás. Bonito. Bom, tamo aí, galera. Obrigado por todo mundo que acompanha até aí agora. Obrigado, Guedes, aí, por todo esse papo aí. Muito legal, cara. Acho que
vai agregar bastante, agregou pra mim, cara, foi legal, foi uma boa troca aí. Tu quiser deixar uma mensagem final, cara, pra alguém, tu agradeceu já várias pessoas aqui. Eu faço uma provocação às vezes, mas tu já falou um pouco sobre isso, mas alguma coisa o Guedes de hoje daria de conselho pro Guedes de alguns anos atrás, seja lá do início do Quero ou de mais anos atrás aí, e também algum conselho para quem sonha em empreender? Em primeiro lugar, agradecer vocês de novo, né, cara? Não tem nem como falar sobre o Quero. Eu antecipei uma gratidão ali da finalização. Cara, agradecer a Francadora. Cara, vamos lá. Tem uma equipe também, né? Fora de série. Tu sabe o que eu tô falando. Eu não preciso estar dizendo, mas não tem como não dizer sobre eles. Não tem como falar sobre eles. Suporte, eu acho que também é um dos grandes pontos. Também não, é certamente um dos grandes pontos da franquia, né? Essa galera toda aí que trabalha com um brilho nos olhos também. Ontem eu tava conversando com alguns, fui lá, né, pra dar um alô. Ali, né? Lá não, ali, né? E então agradecer essa galera. Cara, não tem como não agradecer família, não tem como não agradecer sócia, né? Helene faz parte da minha vida, né? Hoje diferente, mas faz parte da minha vida. Felipe, equipe, não tem como... Esse momento... Estou mais leve, né? Estou mais tranquilo. Estou num momento de vida bom por causa da equipe também. Não tem como deixar de agradecer. Clientes, né? Não tem como... Mais do que nunca, né? São as pessoas que estão fazendo. Então, um agradecimento num geral aí, cara, nessa parte, sim. Cara, o que eu diria pro Felipe Guedes antigamente antes de Quero ou qualquer coisa, eu sempre fui uma pessoa que ouvi muito, mas eu achava que eu ouvia muito bem as pessoas. Hoje eu paro e ouço muito bem as pessoas. Eu acho que meu pai me traz muito isso. Aí esse é o Valcourt. Humildade quando a pessoa do lado estiver falando. Eu acho que é isso. Não que eu não fosse assim, mas eu evoluí com Quero 10 vezes mais. Acho que tu trouxe, acho que o Felipe trouxe. No último Contos Franqueados ele falou bastante, né? Eu acho que a equipe, né? A gente vai ouvindo mais a equipe e ali tu começa a perceber, não é só a questão da humildade, mas é a questão de parar e ouvir a pessoa que tá ao teu lado. Tu vai sempre absorver algo da pessoa. Então é isso que eu digo pro Felipe Guedes antigamente. Cara, se eu pudesse 10 anos atrás, não é que eu não era humilde, mas a gente tinha um pensamento diferente, a maturidade, né, era diferente, mas de dizer, quando tu parar e ouvir a pessoa, escute de fato. Seja o Valcourt Guedes, que é o que eu falo do meu pai, que é um cara muito humilde nesse ponto. É um cara que ele senta com uma criança de 10 anos e ele parece que absorver algo daquela criança de 10 anos. É isso que eu digo. E eu acho que eu tô me tornando mais ele, assim, nesse ponto. Cara, é muito bonito isso, Felipe. E aquilo que a grande maioria que escuta já deve ter me ouvido falar várias vezes. É muito bonito sempre conseguir olhar para trás e assumir. Porque eu também era esse cara. Eu também era o cara que a gente se engana um pouco na vida. Era o cara que sempre me achava humilde. Só que à medida que eu paro na tua frente e te escuto, eu não tô interrompendo a tua fala, tá? Mas não é isso já é uma grande coisa. Tem gente que não consegue ouvir o outro sem estar o tempo inteiro interrompendo, mas muitas vezes a gente tá ouvindo, mas aqui dentro o nosso cérebro tá trabalhando e respondendo antes e pensando e realmente não absorvendo. Eu acho que quando tu fala que tu tá te percebendo de fato ouvindo, e aquilo que teu pai fala, que ele consegue, que tu percebe no teu pai, que ele consegue falar com uma criança de 10 anos e absorver algo, sim, porque ele tá verdadeiramente ouvindo. Se tu parar e ouvir, o teu cérebro tá falando, sim, agora o Matheus vai falar isso, sim, o Matheus sempre fala isso, cara, aí tu não tá conseguindo absorver aquilo. Ou se o teu cérebro, né, o teu e o meu, tô falando, tá ali naquele modo de defesa. Não, mas eu faço isso, o cérebro, você sabe, é uma conversa interna, né? Tá ali a Clarissa te falando, Guedes, olha só, isso aqui nós temos que ajustar.
E às vezes tu até tá ouvindo, mas o teu cérebro tá dizendo não, mas eu tô fazendo isso, ou eu não consigo fazer isso porque eu tô fazendo aquilo. Aí tu não, naquele momento, não verdadeiramente tá ouvindo, né? Então, eu tenho aula hoje, 13h, sobre exatamente esse tema, né? Que é um professor que tá me ajudando a ir mais para esse caminho. Então, é legal. Isso, de fato, é uma humildade, assim, intelectual, e a gente, de fato, quando começa a entender isso, a gente, de fato, está verdadeiramente aberto a ouvir e aprender, né? Esse ponto, cara, então, só para finalizar aí, esse é um ponto, assim, que me trouxe e aí pode casar ou não com a falta de humildade ou não, independente. Me trouxe mais, como é que é, um Felipe melhor, né? De, tipo, tá. E ouço das pessoas. Também tem o bom do feedback também, né? Tipo, cara, como tu tá mais atento, tá mais calmo. Isso também nos tranquiliza em algumas coisas, né? Nos traz, absorve. Então, é bom ouvir isso, é bom ser assim, é melhor ser assim e continuar evoluindo sobre isso, porque tem muito ainda. Que nem tu falou, com a Clarissa, e automaticamente, a Clarissa é um dos pontos que a gente vai bater e vai dizer assim, tá, mas aqui tu não foi. E, obviamente, tem muitos momentos que com a Clarissa eu não fui. Porque a gente é reativo, né? Ela precisa ser minuciosa, o trabalho dela é ser minuciosa. E a gente não tá pronto, às vezes, para ouvir aquela feridinha. E óbvio que às vezes a gente também retorna, né? Diz, não, Clarice, tá mais assim. Então é automático. Claro que às vezes a gente precisa também, porque somos seres humanos e vamos ter que... Mas a gente lá no final, quando termina tudo, pensar, diz, tá, mas sobre isso. A gente teve aquela situação com a turma do Sérgio, né? Com a questão da nossa lá, né? E o Sérgio falou algumas coisas, algumas verdades bem verdadeiras. Talvez aquele foi mais doloroso que a Clarice. Talvez não, aquela foi mais doloroso que a Clarice. Mas aquilo tem uma virada de chave também, né? Então é aquilo que eu tô dizendo, absorver a parte boa. Claro. Que é assim... Cara, isso é evolução, evolui dói, cara. Dói. É isso, entendeu? Dói. Então, tá saindo... Mas fortalece, tá né? mexendo com desconfortável, não tem... Cara, tem muita coisa na vida que nos ensina isso. Não tem virtude que é desenvolvida sem um esforço, sem um desconforto. Então, isso aí faz parte, né? E... talvez alguns não vão entender isso, assim, que a gente tá falando, mas eu venho muito, assim, buscando essa ajuda para conseguir chegar cada vez mais. E olha que curioso, porque isso é estudo, entendeu? Isso que tu falou das pessoas perceberem tu, cara, isso significa que tu tá mais presente numa conversa. Estar presente não é fisicamente. E gravando outro podcast semana aqui, cara, tu pensou em alguma coisa fora aqui do podcast quando a gente tá sentado aqui? Cara, a gente tá, os dois, 100% presente. Então, para mim também, o podcast está sendo... É quase uma terapia isso aqui, entendeu? Então, isso, tu apaga do mundo, tu desliga do mundo para estar 100% presente. E eu provoco quem está ouvindo aqui e a gente a ter mais momentos ao longo do nosso dia, da nossa rotina. Então, quando a gente senta para conversar com alguém e verdadeiramente escuta ela, como tu tá falando, que tu te entende, que tá escutando mais, que tá aprendendo com teu pai, cara, isso aproxima. Não fisicamente, aproxima energicamente, emocionalmente, espiritualmente. E as pessoas que te falaram isso, elas não sabem dessa teoria que a gente está falando. Elas só sentem. O Felipe tá diferente. Cara, como isso faz a gente melhorar as nossas relações, cara. Isso é fato. O mundo, ele é o mesmo para todo mundo. O sol, a chuva... Só que algumas pessoas, cara, desenvolvem relações melhores. E é por isso. Porque conseguem estar mais presentes, conseguem se aproximar mais das pessoas, cara. Eu acho que a gente gosta de falar bastante, né, Matheus, no lugar de se relacionar bastante, como a gente diz, né? Eu acho que eu sempre falo muito aí, né? A gente teve essa conexão muito fácil por causa disso, né? Porque tem como é a conversa fácil. E
E, cara, esse lance da aprendizagem, a humildade de não só ouvir o Matheus, porque o Matheus, para mim, ele vai ter muita coisa para falar. Mas ouvir o colaborador lá de baixo, ou a criança de 10 anos, ou que, na teoria, não teria algo para ti, né? Mas tem muito, na verdade. Tem. Então é isso que eu coisa. E eu comecei a me relacionar melhor com essa geração nova, tá? Então... E quando eu digo começar a me relacionar melhor, não é relacionar sobre brincadeiras. Tu sabe como é que eu sou, né? Eu sou um cara muito brincalhão, então todo mundo sabe. Eu sou um cara da riada mesmo, né? Então isso não é um problema. Mas é de saber que aquele colaborador tem uma pequena falha. Ele é 80% ele é muito bom no que ele faz. E ele tem 20% que não tem jeito, cara. Ele é disperso, ele é não sei o quê. E tu sentar e ouvir e descobrir o porquê. E aquilo vai se resolver? Dificilmente. Mas tu entender que tu precisa cobrir aqueles 20% dele porque os 80% é muito bom. Perfeito. Porque não adianta, ele tem problemas também. Assim como tu tem, ele tem também. E aquele negócio não é dele. Tu traz isso pra dentro do teu negócio também. Aquele negócio não é dele. E aquele negócio não ser dele, cara, não adianta. Tu já foi funcionário também. Sabe que tu não era 100%. Tu tinha teus problemas, tu levava e não sei o quê. E aí começou a trazer isso pra dentro, essa maturidade pra dentro do negócio. Como eu disse, eu quero café, é minha vida, é meu negócio, full time lá, a gente tá sempre. Tanto é que eu optei por morar 5 minutos a pé do Quero Café por causa disso, porque não tem como não estar. Então já até linkando com o que eu diria para novos empreendedores, pra gente marcar isso aí, né? Mas tu falou do horário. Cara, brilho no olho, não tem como não ter, né? 100%. Se acendeu a faísca, vá atrás. Seja teimoso, que nem eu fui. E... Cara, falar sobre resiliência, eu acho um pouquinho clichê. Eu acho muito mais sobre descubra-se, né? Nesse meio tempo tu vai se descobrir muita coisa e é a partir dali que tu vai passar para as pessoas. Eu tô cada vez mais tentando o lance do que corre. É difícil, tu sabe o quanto para mim é, né? Mas cada vez mais eu tenho. Amanhã eu já tenho o planejamento de fazer de manhã, voltar à atividade. Mas descubra-se. Pense na sua saúde mental, física, que isso aí vai vindo e vai ajudando. Eu acho que são talvez os 3 pontos que eu bote, né? O brilho no olho, se houver uma faísca, vai atrás, porque é muito bom, tá? Eu vou falar, eu sempre gostei. Então, quem gosta de empreender, quem gosta da loucura, que nem a gente fala, né, Matheus? Quem gosta da loucura, vai atrás. Vale muito a pena. Vale muito a pena. E não estou falando novamente sobre dinheiro. Estou falando sobre o descobrir-se. Como é que é? O crescimento pessoal. O crescimento pessoal. Dentro do empreendedorismo, eu não vejo como ser ruim. É muito bom, é maluco e ao mesmo tempo é gratificante, cara. Eu ainda continuo com aquele brilho nos olhos lá de 4 anos atrás, quando a gente conversou e digo pra todo mundo, cara, vale a pena. Vale muito a pena. Muito, muito, muito a pena mesmo. Esse eu acho que é o que eu consigo deixar de mensagem aí para os novos empreendedores. Muito bom, cara. E assim, muita verdade, muito bonito tudo que tu falou aí, cara. Obrigado. Me surpreendi com a qualidade da troca que a gente teve hoje aí, cara. Muito bom. Obrigado pela disponibilidade de vir de Porto Alegre para cá, por esse momento. Obrigado, galera, que nos acompanha até agora. Os episódios estão ficando compridos, mas, cara, a gente não sabe fazer nada raso. No Quero Café tudo é mais profundo e não é feito um conteúdo aqui para engajar, para isso. Cara, é entregar a verdade aqui dentro e quando o papo vai fluindo, a gente até perde o horário de um outro compromisso aí. Agora eu tenho que me desculpar, tá? Obrigado mesmo, galera, tá? Quem gostou aí, deixa um joinha, encaminha para alguém aí. Com certeza, chegando para uma pessoa a mensagem desse podcast, aí a gente já fica feliz, tá bom? Obrigado, galera. Tamo junto e até a próxima aí. Valeu.